Oi, primeiro ano, tudo bem? Eu tava aqui morrendo de saudade de vocês. Eu estou morrendo de saudade, na verdade, ainda, dos nossos momentos em sala, até aqueles momentos que a gente pede pra fazer silêncio. Enfim, eu tô com muita saudade que tudo volte ao normal. Alguns alunos eu tenho mais contato do que outros e a gente acaba conversando, que é ótimo. E eu sei que esses são tempos diferentes, né? Nós estamos vivendo um momento diferente por todos, algo que nós não esperávamos e que do nada mudou toda a nossa rotina. Eu sei que para algumas pessoas acaba sendo mais difícil do que para outras. Para algumas pessoas isso muda um pouco mais a nossa rotina do que para outras. Mas eu quero dizer para todos vocês que isso vai passar. É uma situação que com certeza daqui a pouquinho se estabiliza, volta ao normal e todos nós voltamos à nossa rotina. Tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, em Josué, que é logo após a morte de Moisés. Josué ele fica encarregado, né, de levar o povo de Israel a atravessar o Rio Jordão e chegar à Terra Prometida. Só que ele ficou, claro, com o tamanho da responsabilidade, com medo, né? Ele se perguntava o tempo todo, ele tinha medo dessa missão. E aí Deus, vendo que ele estava com medo, né, que ele tinha essas dúvidas, ele ficava desencorajado naqueles tempos que a rotina dele havia mudado, né, que agora ele tinha uma importante missão. Deus fala para ele: lembra de minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique desanimado, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E ele dá essa carga de coragem para Josué e Josué consegue completar a sua missão. Isso significa o quê? Que, na verdade, o que Deus quer da gente é que a gente seja corajoso, que a gente siga a palavra e que tenha fé e tenha coragem, porque a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos, nós vamos conseguir alcançar as nossas metas. Então, eu sei que nós estamos vivendo um período muito difícil de isolamento social, de ficar longe das pessoas que nós gostamos, da nossa rotina, mas isso já já vai passar e vamos poder voltar à vida como era antes, né? A estar com os amigos, a estar no colégio, que eu sei que é um ambiente, que é uma casa para todos vocês. Mas, bom, vamos lá voltar ao nosso assunto. Nós paramos, então, nos gêneros literários, especificamente no gênero épico. Vocês sabem, eu já falei para vocês, eu sou totalmente parcial quando nós estamos falando de gêneros literários. Gênero épico é, sem dúvida, o meu gênero preferido. Eu adoro as obras desse gênero, porque tem herói, tem sagas, tem aventuras, tem seres mitológicos, tem verso, ela é escrita em versos. Então, são várias coisas que eu gosto e que me chamam a atenção. E eu sei que vocês também ficaram empolgados, né? Algumas turmas me pediram, inclusive, um trabalho sobre as primeiras obras ali que nós vimos do gênero literário, então Ilíada, Odisseia, porque traz essa questão da mitologia, né? Apresenta esses períodos gloriosos desse povo. Então é um gênero literário que consegue nos chamar a atenção, justamente porque ele apresenta diversas características diferentes, né? Nós vimos ali quais são as características do gênero épico. Nós vimos o que constitui um gênero épico, então a característica da narração, que inclusive é muito importante futuramente para os outros gêneros que nós temos hoje, que não são gêneros épicos, mas têm essa característica da narração fortemente apresentada. Por exemplo, o conto, os romances, as fábulas. Essa é uma característica importantíssima nos gêneros épicos. E vocês vão ver que isso, inclusive, é o que coloca outras obras dentro desse gênero épico. Outras obras
que são um pouco controvérsia, digamos assim. A gente vai chegar lá já já. Controvérsias no sentido de que alguns estudiosos consideram uma obra do poema do gênero épico, né? Uma obra, uma epopeia, e outros autores já não consideram, porque não há outras características que apareçam nesses textos, tá? Mas a narração, ela é mantida, a narração em versos, que é uma característica fundamental aí dos gêneros épicos. Então vamos lá. Nós já vimos, esse slide aqui não é novidade para vocês, vocês conhecem bem, tá? Então nós vimos que que os gêneros literários que foi formalizado, né, a formalização da arte literária pelos gregos, ele é dividido em três. Nós temos o épico, o lírico e o dramático. Nós vimos que a diferença do épico para o lírico é que ambos são escritos em versos, mas o épico ele tem a característica da narração. Gente, essa característica é de fundamental importância para vocês entenderem agora como que essas outras obras que nós veremos se enquadram, se encaixam dentro desse gênero épico, ok? Então, nós vimos as características da época grega, né, que narra esses fatos extraordinários. Esse é um outro ponto importante para quando nós formos ver as outras obras que eu separei para vocês, outras obras de grande importância para o gênero épico, não só para o gênero épico, mas para a sociedade, vocês verão. Então, aqui nós temos essa narração, né, o texto narrativo que narra fatos extraordinários. Mas a grande diferença é que eles eram narrados em verso. A grande diferença, se nós formos pensar hoje, nos textos narrativos que nós temos, né, eles já são escritos em prosa. Nós vimos também as características, o que constitui uma épica grega. Essa narração dos fatos extraordinários, de ser escrita em verso, né, de ter um narrador que é onisciente, ou seja, que tudo conhece, que já sabe de toda a história, que conta uma história que ocorreu no passado e por isso ele tem total conhecimento daqueles fatos. E que mais tarde isso acaba gerando, né, os nossos outros textos narrativos. E aí, por vezes, nós temos o gênero épico sendo chamado também de gênero narrativo, mas nós não podemos esquecer que epopeia, os textos do gênero épico, eles tinham uma característica a mais, além de apenas a narrativa, que é justamente a narração desses fatos extraordinários. Isso é muito importante para delimitar o que é uma epopeia e o que é um gênero narrativo. Claro que, como eu já falei para vocês, não é matemática, nós não estamos falando de uma ciência exata. Então, vocês vão ver que tem obras que apresentam algumas características, mas não apresenta outra, tendo uma divergência em sua classificação. Então, alguns autores podem considerar aquilo uma epopeia, outros autores consideram apenas um gênero, um texto do gênero narrativo, ok? Vamos lá. Nós vimos que os elementos essenciais dessa narrativa épica são enredo, narrador, personagens, espaço e tempo. E nós temos outra característica que é muito peculiar, que é a intervenção dos seres divinos, né? Dos seres sobrenaturais. Eles podem impedir ou podem antecipar certos acontecimentos. Então, eles participam daquilo ali, né? Eles acabam participando da sucessão daqueles fatos. Eles acabam sendo importantes para a sucessão daqueles fatos. Ok? Bom, então, os gêneros épicos, as epopeias no geral, elas apresentam um episódio heróico da história de um povo, como, por exemplo, foi o caso da Ilíada, que mostra lá a guerra de Troia, né? Quando Helena é raptada e os aqueus se unem para tomar Helena de volta, né? Então, aqui nós temos um narrador que conta uma história praticada por outros no passado, e a história é uma sucessão de acontecimentos, sejam eles reais ou fantasiosos. E aí nós estudamos anteriormente as obras Ilíadas e Odisseia, que são obras atribuídas a Homero,
tá? Lá da Grécia Antiga, ok? Mas nós vimos que essas obras só são atribuídas a eles. Nós não temos como ter certeza, não há uma evidência certa, 100% certa, de que foi realmente Homero quem criou essas obras, tá? Diferente aí de, vamos botar lá, diferente de Eneida, que foi uma obra escrita por Virgílio. Eneida, que conta essa saga de Enéas, né, esse troiano, que é salvo dos gregos, lá na guerra de Troia, e viaja até chegar à Península Itálica, e ele acaba sendo um descendente direto de todos os romanos. Essa história de Virgílio, a Eneida, ela sim é uma história que foi feita por Virgílio, criada por Virgílio, diferente da Ilíada e da Odisseia. Nós não temos provas 100% de certeza de que foi Homero quem criou essas histórias, mas elas são atribuídas a ele, né? As maiores evidências indicam isso, elas são atribuídas. Bom, então nós vimos que Ilíada é a guerra, né, de Troia, que vocês conhecem, nós já vimos. Então é essa guerra de Troia que dura 10 anos, mas na verdade a obra só fala ali do último ano, né? E nós vimos também a Odisseia, que conta a história, a Odisseia que Ulisses passa para voltar à sua terra natal, em Ítaca, né? Depois de 10 anos lutando, enfrentando as batalhas em Troia, e mais 10 anos que ele sofre para poder voltar para casa. E ele aí sim passa, né, por essa Odisseia, esse caminho que ele tem que seguir até chegar à sua terra natal. E durante esse caminho, né, ele acaba encontrando diversas criaturas mitológicas com quem ele precisa lutar e enfrentar para chegar à sua terra natal. Bem, gente, vamos então ver e entender por que essas obras elas são atribuídas ao gênero épico, tá? Vamos lembrar, claro, que o gênero épico, os textos do gênero épico, eles tiveram uma grande influência na cultura ocidental. E esses outros textos que nós vamos ver agora, essas outras obras, não são diferentes. Elas também têm uma importância muito significativa para a cultura ocidental. Vamos ler aqui então. Ler um poema épico é também fazer uma viagem de retorno às nossas origens culturais, porque esses textos já foram lidos e comentados por muitas pessoas no passado, e todo esse trabalho contribuiu muito para a formação disso que nós chamamos hoje de cultura ocidental. A primeira obra que nós vamos falar é a Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita por Dante Alighieri, um italiano que viveu aí por volta de 1265 a 1321. Dante se dedicou grande parte da vida dele a escrever essa obra, né? Ele era um homem que estava no meio político e ele acaba utilizando algumas alegorias, alguns simbologismos para poder escrever a Divina Comédia. Então, muito do que ele viveu em vida aparece na obra através de símbolos, através de alegorias, tá? Então ele se dedica muito tempo a escrever esse livro. Só que a Divina Comédia ela não foi publicada quando Dante estava vivo, ela só foi publicada depois por um outro italiano que inclusive acrescenta ao título da obra a palavra divina. Então quando Dante ele escreveu a sua obra, ele apenas intitulou de comédia. Não era chamada Divina Comédia, era apenas comédia. O que acontece? No contexto em que Dante escreveu a sua obra, os textos eram divididos em dois gêneros. Ou eles eram comédia, ou eles eram uma tragédia. Nós vamos ver isso melhor quando chegarmos lá no gênero dramático, tá? E o que estava acontecendo no século XIV? Bom, nós tínhamos ali um movimento político, econômico e cultural que era inspirado na antiguidade clássica e que acaba reformulando a vida medieval e dando início à vida moderna, que é o Renascimento, que é justamente esse período em que a obra de Dante é escrita. Então nós temos uma obra que é dividida em 100 cantos e ela tem 3 partes.
durante todos esses cantos, né, durante todos os versos dessa obra, nós temos diversos símbolos e alegorias. A obra de Dante, né, ela perpassa muito pela questão simbólica e alegórica, certo? Inclusive, nós temos muito fortemente o pensamento da Suma de São Tomás de Aquino, que é uma obra onde São Tomás de Aquino tenta provar de modo racional a existência de Deus. Então, a Divina Comédia, ela também tem esse teor, né? Ela tem esse caráter que é moralizante, que é religioso e que também é racional, que são duas características que estavam presentes naquele período em que ele escreve essa obra. Então, nós temos aqui um encontro entre fé e razão. Sendo assim, essa é uma obra cheia de símbolos que conta a peregrinação de um homem. E por si só, essa peregrinação simboliza o caminho que os homens têm que percorrer até encontrar a glória. Tá? Então, é uma obra que é cheia de símbolos e alegorias. Ok? Vamos ver então como ela é dividida. Bem, então, essa obra ela é dividida em 3 partes. Cada parte possui 33 cantos, sendo que o inferno tem um canto a mais, que é um canto de introdução, canto de abertura. Então, nós contabilizamos 33 cantos do inferno, mais um canto de abertura, totalizando 34 cantos, mais 33 cantos do purgatório e mais 33 cantos do paraíso. Esses cantos têm aproximadamente 140 versos cada um. Eles são escritos em tercetos, então nós temos 3 versos em cada estrofe e eles são decassílabos, o que significa dizer que eles possuem 10 sílabas poéticas, ok? Nós já vimos isso. As suas rimas são alternadas e encadeadas, então nós temos em esquema de A, BA, BCB, CDC. Eu trouxe um exemplo, está no próximo slide, de um desses cantos, né? Um trecho de um desses cantos de Dante para a gente ver como é que essa rima está estruturada na Divina Comédia. Então, a Divina Comédia é uma obra que é dividida em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Conta a história de um homem, um narrador, que é o próprio Dante, que apesar de todos os desafios que ele percorre por esses caminhos, né, pelo inferno e pelo purgatório, até conseguir chegar ao paraíso, ainda assim, mesmo com tantos desafios, ele continua com essa convicção, com essa fé de que ele vai alcançar a vida eterna. Só que para alcançar esse objetivo, ele precisa enfrentar diversos desafios, sendo que o primeiro dele é justamente o inferno. Então, no meio de uma cidade, geograficamente corresponde a Jerusalém, se abre uma cratera no chão em formato de cone e nós temos então os níveis de pecado. E quanto pior tenha sido o pecado, mais abaixo o indivíduo vai estar. Então, na Divina Comédia, o inferno ele é descrito como se fosse um círculo que vai se afunilando, dividido em vários níveis. E quanto mais baixo esses níveis, maior foi o pecado cometido daquelas pessoas que estão naquele nível. Então, quanto maior o pecado, mais na ponta desse círculo a pessoa se encontra. E quem guia Dante durante essa trajetória no inferno, adivinha só quem é? Se vocês achavam que o maior crossover da história era Vingadores, né, no filme da Marvel, estão muito enganados. Aqui nós temos diversas referências. Quem guia, vou até voltar lá no slide, quem vai guiar Dante pelo comédia e pelo purgatório é ninguém menos do que Virgílio, que era alguém que Dante tinha muita apreciação, né? Ele se inspirou muito em Eneida, se inspirou muito na obra de Virgílio para poder escrever a Divina Comédia. Então, durante a trajetória do inferno e do purgatório, quem guia Dante por esses caminhos é Virgílio da Eneida. E essa é mais uma aproximação da obra de Dante com o gênero épico. Nós temos aí uma ligação direta com um dos autores do gênero épico. E não para por aí. Essa não é a única
referência que aparece dos textos épicos, né, de outros textos épicos da Antiguidade Clássica. Claro, gente, nós estamos falando aqui do Renascimento. É um período em que há uma inspiração muito forte da Antiguidade Clássica, das obras da Antiguidade Clássica, porque é um movimento, ele é cultural também. Então nós temos, de fato, essa apreciação, essa inspiração para as obras da Antiguidade Clássica. Então não é só a Virgílio que Dante recorre, né? Ele acaba apresentando também outros personagens. Por exemplo, durante a sua passagem pelo inferno, ele encontra também Ulisses, exatamente aquele lá da Odisseia. Então, Ulisses conta para Dante, quando eles se encontram ali no inferno, ele conta para Dante o caminho que ele percorreu, né, até a sua morte. Então, o caminho da sua Odisseia que o levou até a sua morte. Então, nós temos diversas referências, essas são só algumas referências, mas nós temos várias outras que nos colocam diante de outros textos do gênero épico, ok? Então, logo depois que eles saem do inferno e vão para o purgatório, também guiado por Virgílio, nós temos então a apresentação ali de um espaço intermediário que era reservado àqueles que se arrependeram em vida. Então, no inferno estavam ali os pecadores, que eram classificados de acordo com o grau de seus pecados, né? Então, quanto pior o pecado, mais abaixo eles estavam. Saindo ali, eles têm o purgatório, que era esse grau intermediário. E era ali no purgatório que aqueles seres, né, aquelas pessoas aguardavam a permissão para conseguir entrar no céu, no paraíso, né, alcançar o paraíso. Então, ali no purgatório nós tínhamos também uma divisão, assim como no inferno, que havia uns níveis, no purgatório também não era muito diferente. Essas divisões eram classificadas de acordo com os pecados capitais. E o purgatório ele também tinha níveis. Então, por exemplo, uma pessoa que amou de menos, ela estava ali no final, ao contrário de uma pessoa que amou de mais, que já estava mais acima, né? A diferença é que no inferno, quanto maior a intensidade, mais para baixo aquele indivíduo estava. No purgatório é o contrário. Então, quanto maior a intensidade, mais para cima ele estava. Então, por exemplo, uma pessoa que amou de menos estava num nível mais abaixo, enquanto uma pessoa que amou de mais estava mais para cima. Então, percebam, amar muito ou amar pouco, demais ou muito pouco, são dois extremos. Deveria haver um equilíbrio entre eles. Então, quem amou de menos estava mais abaixo, quem amou de mais estava mais acima. Mas os dois eram pecados porque não havia esse equilíbrio. Quem guia Dante durante o purgatório também é Virgílio. Só que, quando Dante consegue finalmente chegar na entrada do paraíso, Virgílio não pode mais acompanhá-lo porque ele era pagão. E aí, quem passa a acompanhar Dante no paraíso é uma personagem chamada Beatriz. Beatriz, ela é inspirada numa mulher que Dante era apaixonado. Ele não chegou a casar com ela. Ela morreu por volta de uns 22 a 25 anos. Ele foi casado com outra mulher, mas ele sempre escreveu sobre Beatriz. Beatriz era a musa inspiradora de Dante e é ela quem vai guiar Dante na Divina Comédia pelo paraíso. Então, Beatriz é um modelo de virtude. É ela quem está ali para guiar Dante no paraíso até o momento que ele finalmente se encontra e se deleita com a contemplação de Deus. Então, a Divina Comédia, ela simboliza essa peregrinação que o pecador tem que fazer até a pureza que leva esse pecador à glória, tá bom? Então, a Divina Comédia, ela é cheia, né? Ela é muito inundada de simbologias, de alegorias, de referências a outras obras do gênero épico, e é por isso que ela pode ser uma obra enquadrada na categoria do gênero épico. Percebam que ela não exalta a história de um herói. Dante não é um herói, Dante é um pecador.
nós estamos falando de algo que tem uma classificação de comédia. Na comédia nós não temos pessoas importantes da sociedade, pessoas que são heróis, que são reis. Nós temos pessoas comuns que alcançam uma elevação. É isso que é a base para os textos dramáticos escritos na comédia. Querendo ou não, nós temos uma influência também desses textos dramáticos. Mas, ainda assim, nós temos uma escrita em versos que apresenta um narrador, que apresenta um enredo. Então, nós temos um narrador que é o próprio Dante. Nós temos um enredo que é essa contextualização, essa história que ele está contando pela sua peregrinação no inferno, no purgatório e no paraíso. Nós temos os personagens, então nós temos o Dante, nós temos a Beatriz, nós temos Virgílio, que é um personagem importantíssimo. Esses 3 personagens são os personagens mais recorrentes da obra. Então Virgílio, que era o escritor da Eneida, ele aparece por diversas vezes. É ele que está ali do lado de Dante nas 2 primeiras partes da Divina Comédia, né? Tanto no inferno quanto no purgatório. Então ele tem uma importância, ele é de fundamental importância para essa obra, ok? Então nós temos também um espaço geograficamente apresentado, então ele consegue delimitar, ele consegue apresentar geograficamente como seria o inferno. Então é um círculo que vai se afunilando, que é dividido por níveis. A mesma coisa com o purgatório. O céu também é dividido em diferentes esferas. Então há uma apresentação geográfica. Nós temos um enredo, nós temos narração, nós temos todas aquelas características estruturais que um texto do gênero épico pede. Mas, claro, nós não temos a narração de um fato heróico, nós não temos a história de um herói, a saga de um herói, nós temos a história de um homem que simboliza, inclusive, o pecador. Então, é um homem que não é um herói, mas ainda assim nós temos todas as outros elementos estruturais do gênero épico. E é por isso que alguns autores consideram que a Divina Comédia é uma obra do gênero épico, é uma epopeia. Então, grande parte dos autores, 99% dos autores, consideram a Divina Comédia uma epopeia. Eu trouxe aqui um exemplo, um trecho, na verdade. A glória de quem tudo aos seus acenos move, o mundo penetra e resplandece, em umas partes mais, em outras menos. No céu, onde a luz mais aparece, portentos vi que referir, tornando não sabe ou pode quem a terra desce. Pois, ao excelso desejo se acercando, a mente humana se aprofunda tanto que a memória se esvai, lembrar tem como. Esse é um trecho do canto 1, que é do Paraíso. Vamos ver aqui como é feita essa rima. Então percebam que aqui nós temos rimas que são alternadas, por exemplo, A, B, A, e encadeadas, que são rimas que se apresentam uma aqui no meio de um verso, no meio de uma estrofe, e a outra em outra estrofe, no início, no fim, tá bom? Nós temos esses 2 tipos de rimas aqui, ok? Divina Comédia. Vamos ver então agora a outra obra, sim? Então nós temos mais uma obra, tá? Para poder ver, que é Lusíadas, que vocês conhecem com certeza, que é uma obra muito famosa de Camões, que foi publicada em 1572. O período em que Lusíadas foi lançado é o período que configura o classicismo. O classicismo foi um movimento que ocorreu durante o Renascimento e ele era a retomada dos clássicos. Olha o nome, classicismo, era essa retomada dos clássicos. E então nós tínhamos essa grande valorização dos clássicos. Essa é uma outra obra que, na característica heróica das epopeias, ela também difere das obras da Antiguidade Clássica, assim como a Divina Comédia. Ela também é escrita em versos, ela também é uma narrativa, ela também apresenta as características de enredo, de personagens, de tempo, de espaço, mas ela também difere na questão heróica, porque nós não temos um herói. Nós temos, na verdade, um povo que é herói, um conjunto heróico. Olha só, olha o nome, Lusíadas. Quem leu o
texto que eu coloquei recentemente no Espaço Interação sobre lusofonia, vai entender o que esse nome quer dizer. Lusos são os próprios portugueses. Quando nós estamos falando de Lusíadas, nós estamos falando dos lusos, que são os portugueses, que são os heróis do texto Lusíadas, tá? Então aqui Camões, ele escreve sobre os portugueses como heróis. A conquista dos portugueses no período das grandes navegações. E nós temos então uma narração que é feita tanto por Camões, que conhece toda essa história, quanto por outros personagens, por exemplo, Vasco da Gama. Vasco da Gama, que foi aí o responsável por encontrar o caminho às Índias, né? Ele narra também a história de Portugal a um rei. Então ele tem uma participação como narrador. É quando ele está contando a história do passado de Portugal. Porque Lusíadas tem mais essa característica. Ela apresenta o presente, o passado e o futuro através de profecias. Que, na verdade, essas profecias elas são vistas através de um tempo passado. Mas quando Camões está contando, essas profecias já tinham existido, eram situações que já tinham acontecido e que ele passa nos Lusíadas como se fosse uma profecia, porque a história ela é contada sempre no passado. Então é uma história que apresenta a própria história de Portugal através do presente, do passado e do futuro também. Então os Lusíadas ela mostra, né, ela apresenta essas conquistas através das navegações, né, de como Portugal conseguia essas glórias através das navegações e a história dos reis portugueses. Assim como Dante Alighieri, Camões ele também utiliza essas obras aqui. Ele também utiliza como base Homero e Virgílio, né? Ele apresenta essa antiguidade greco-romana. Ele também tem essa influência. Ao mesmo tempo em que ele apresenta também o catolicismo. Então nós já estamos em um período em que o catolicismo era muito presente, mas isso não anulou também as influências da antiguidade greco-romana. Porque se por um lado Camões ele apresenta o catolicismo, né? Ele apresenta Portugal como um reino cristão que tem essa missão de levar o catolicismo aos outros povos, como por exemplo os mouros. Ele, por outro lado, ele apresenta também um lado mitológico. Então, por exemplo, a deusa Vênus é a deusa que protege Portugal. Então, ao mesmo tempo em que os portugueses procuram impor a fé cristã aos infiéis, eles são protegidos por deuses pagãos. Nós temos também, por exemplo, a presença de seres mitológicos, né? Outros deuses, como Baco. Então, nos Lusíadas, nós temos os feitos desses navegadores portugueses sendo igualados às façanhas dos heróis da antiguidade. Bom, com relação à estrutura, nós temos nos Lusíadas uma estrutura dividida da seguinte forma: 10 cantos, cada canto com cerca de 10 estrofes. Essas estrofes são formadas por oitavas. O que isso significa? Lembra? Estrofes são os nossos conjuntos de versos. Versos são as linhas poéticas, ok? Então, as nossas estrofes aqui são compostas por 8 versos, formando oitavas. Esses versos, por sua vez, são compostos de decassílabos. O que isso significa dizer? Nós temos 10 sílabas poéticas. Na nossa canção, que a gente tanto gosta de fazer em sala de aula, nós temos então aqui 10 sílabas poéticas em cada verso, ok? Essas rimas, elas se apresentam de maneira cruzada nos 6 primeiros versos. Então, nós temos uma estrutura de AB, AB, AB. E nos 2 últimos versos, elas aparecem emparelhadas. Então, CC. Vamos ver aqui como é que funciona nesse exemplo que eu trouxe do canto 1 de Lusíadas, que é aí o mais comum, certeza que vocês já devem ter escutado ou visto, pelo menos em um livro de português aí da vida, ao menos uma vez. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana,
e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então percebam, assinalados aqui rima com navegados, que rima com esforçados. Lusitanas, que rima com taprobana, que rima com força humana. E nós temos edificaram, que rima com sublimaram. Então nós temos esse esquema de rimas no poema Lusíadas, ok? Então percebam que ele tem essa estrutura de texto, de um texto do gênero épico, assim como a Divina Comédia, eles possuem essa estrutura textual, né? De ser escrito em versos, de ter essas rimas, de ter narração, de ter enredo, de ter personagens, de ter espaço e tempo delimitados. Então, nós temos as características essenciais que marcam um texto do gênero épico, certo? Bom, gente, por hoje é só. Eu quero que vocês anotem todas as dúvidas que, por acaso, vocês tenham, certo? Que nós iremos marcar uma aula no Teams para sanar todas elas, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.